todo mundo na expectativa de que horas, que momento, o comércio vai reagir, o emprego vai reagir. Aliás, teve um número de abertura de vagas maior do que fechamento de vagas, que foi importante, divulgado hoje pelo CAGED, porém é menor do que os números de janeiro e de fevereiro, esse número divulgado a partir da análise do mês de março. Mas são inúmeros os aspectos, são as pessoas que têm o entendimento se a vida vai melhorar ou não vai melhorar. A recuperação da economia vai passar por dentro da casa delas. Nós vamos conversar com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, que fez um estudo mostrando um número que preocupa a todos na percepção das pessoas. Oi, Marcelo, boa tarde, como vai? Boa tarde a todos que estão nos escutando aqui no programa Bandeirantes Acontece. Ô Marcelo, esse pessimismo que mostra que 71% da população acredita que a economia só vai ter recuperação a partir de 2022, passa mais por economia mesmo, ou seja, quanto de dinheiro ele vai ter com perspectiva de arrumar trabalho, ou de permanecer no trabalho, ou de resolver problemas de pendências financeiras que tenha com dívidas, seja lá o que for, ou é pela expectativa de que as coisas não se resolvam. Por exemplo, ele pensa, eu não vou ser vacinado porque pelo jeito, pelos cálculos não vou ser, então eu não vou chegar no ano que vem. Se eu não vou chegar, um contingente enorme da população brasileira não chegará, e não chegando, comércio, indústria, tudo vai estar ainda um pouco estagnado. Qual dos dois lados é mais real, ou é uma fusão de ambos? Na verdade, uma fusão de ambas, né? A gente perguntou para as pessoas a sua preocupação com relação ao emprego, a sua preocupação com relação ao andamento da vacinação, e a percepção é que, para a maior parte da população, que está um pouco lento. E com a questão de renda também, se as pessoas percebe uma perda de renda, e 41% das pessoas afirmaram isso. Então essas coisas vão se acumulando, né? E aí, por isso, essa percepção de uma melhora mesmo só no final do ano que vem. Mas certamente tem uma influência não só da própria percepção, como também quando se faz umas questões mais amplas, como a mesma da vacinação, ou a própria preocupação com os efeitos da pandemia na economia. A gente faz essa pergunta desde do ano passado, a gente fez, já é a terceira vez que a gente faz isso, esse tipo de pergunta, e essa percepção de efeitos da pandemia na economia como um todo não mudou muito, ainda é considerado muito grande, era por 67% das pessoas e foi para 70% das pessoas agora em abril. Então, a gente vê que tem uma percepção consistente, contínua ainda do problema como um todo, e as pessoas também percebem o problema no seu próprio bolso, na sua própria casa. Marcelo, um prazer tê-lo aqui conosco. Sônia Blota falando contigo aqui no Bandeirantes Acontece. Muito obrigada pela sua participação. E isso que você falou é muito importante. As pessoas, elas estão desanimadas por motivos óbvios. E recentemente nós tivemos aí a notícia, e hoje já vamos dizer assim, uma outra notícia sobre isso, de que o censo não aconteceria e que hoje o STF pediu para que o censo retornasse, porque o censo é algo de extrema importância, inclusive para que a economia possa ter um planejamento. Eu queria que você falasse sobre o impacto da possibilidade da gente não ter o censo, né? Agora tem essa outra ordem do STF, mas até lá as pessoas precisam discutir como é que a gente vai ter verba, mas qual seria o impacto de não haver um censo para a economia? Tão ou talvez mais importante que a quantidade que se tem de gastos é o direcionamento, a eficiência desses gastos. E a ausência do censo prejudica a eficiência que se pode ter dos gastos públicos, né? Você pode direcionar melhor, você pode entender melhor, fazer e desenvolver políticas mais adequadas, mais eficientes. O censo ajuda muito nesse sentido. E isso é fundamental, sobretudo, quando se tem um quadro fiscal como de hoje, com a necessidade de poder precisar focar no que realmente pode dar os melhores efeitos, uma vez que não se pode, infelizmente, não se tem recursos para tratar todos os problemas ao mesmo tempo. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou vendo aqui que 71% afirmam ter reduzido os gastos. E mais adiante, há um aspecto aqui muito
relevante e preocupante. Dos que responderam aí, 37% disseram que a redução será permanente. Há um ano, 29% responderam a mesma coisa. E aqui a gente enxerga, inclusive, essa redução de gasto, quando o sujeito diz, não, é permanente, não acho que vai mudar daqui 3 meses, daqui a um ano é permanente. Isso, inclusive, traz embutido aí um drama social, né? Que é a perda de renda, perda de capacidade de consumo, e aí com consequências em toda a cadeia econômica, não? Sem dúvida, é um dado preocupante, né? Destruição de renda, né? Uma coisa mais duradoura do que uma coisa do que outros efeitos da pandemia sobre o consumo, que a gente vê que são transitórios, algumas mudanças nos hábitos, algumas mudanças na cesta, no que vem consumindo, ou mesmo por conta da incerteza, uma redução voluntária mesmo do consumo. O que a gente vê é que tem uma parcela significativa do consumo que não é por conta dessas mudanças de hábitos ou por uma questão precaucional, né, de preocupação, de incerteza, mas sim por destruição mesmo, de perda de renda. E é por isso que foi tão importante no ano passado, por exemplo, medidas como o auxílio emergencial para poder fazer com que essas pessoas mantenham uma renda, e por isso que continua sendo tão importante esse tipo de medida. Aliás, Marcelo, sobre renda, a gente vê que dos trabalhadores que responderam, 32% disseram que a renda diminuiu e 14% perderam totalmente a renda nos últimos 12 meses. E aí ficam dependendo aí ou de reservas, né, para uma minoria ínfima, a maioria absoluta dependendo de programas sociais. No ano passado, o comércio registrou o fator preponderante para que parte do comércio continuasse funcionando, que foi o auxílio emergencial. Com o auxílio deste ano muito mais reduzido e alcançando menos pessoas, esse impacto ainda assim pode ser relevante e, obviamente, sendo para o comércio, será para a indústria? Certamente, ainda é bastante relevante, né? A gente vê que tem pessoas que tem uma parcela da população que perdeu completamente a renda. Então, ter um pouco de renda é fundamental para as pessoas. É óbvio que o efeito para consumo, para comércio, para a indústria pode ser um pouco mais reduzido, mas ainda é fundamental para a tragédia que muitas das pessoas estão passando por conta da pandemia. Agora, é uma medida super importante para as pessoas e tem um importante efeito na economia também, ajudando a recuperação, foi o que a gente viu no ano passado. Mas a questão de ter sido mais direcionada esse ano, ela pode realmente teve alguns excessos no ano passado, mas a questão que a gente estava falando até na resposta anterior, da dificuldade mesmo fiscal que o governo vem atravessando. É claro que se tem que se ponderar tanto essa questão fiscal quanto essa necessidade que enfim, para se atravessar esse problema todo, é fundamental. Marcelo, hoje o ministro da Saúde, Queiroga, anunciou a testagem em massa para a Covid-19, um anúncio que a gente esperava que fosse feito o ano que vem, bem mais cedo, mas enfim, não deixa de ser uma boa notícia, mesmo que atrasada. Eu queria saber, na sua avaliação, a questão da testagem e o fechamento de cidades, estados, enfim. Poderia ter sido mais controlado se nós soubéssemos com certeza o foco dessa doença, onde começa no Brasil, etc., quando os governadores e prefeitos fazem esse tipo de medidas de lockdown, como a gente chama, mas não são lockdown, né? Um fechamento aí do comércio e da indústria. Bem, a questão da testagem é questão de informação, né? Informação é sempre desejável, né? Se tem mais informação, você pode tomar decisões mais acertadas, mais informadas e mais eficientes com relação ao que pode ser feito para um aspecto sanitário, do ponto de vista econômico, enfim. Então,
vai muito em linha até com a questão que a gente está falando antes do censo. A testagem é importante nesse sentido, sem dúvida nenhuma. E poderia ter ajudado para tomar decisões mais duras ou menos duras, mas necessariamente mais localizadas, talvez até mais eficientes com relação às medidas necessárias, muitas vezes, para impedir uma transmissão mais forte da doença, e sendo, ao ser localizadas, seja em tempo, seja em localidades, poderia ter controlado melhor os efeitos econômicos disso também. Marcelo, aproveitando o seu conhecimento e os dados, claro, que você dispõe, porque quando nós tivemos o início daquela recessão, durou ali 2 anos e meio e tal, e depois, pouco tempo depois, vem a pandemia, né, e abate um organismo aí que já estava muito frágil. Mas eu me lembro que durante a recessão, ainda nos primeiros meses da recessão, quando percebia-se que ela seria profunda e demorada, muita gente dizia que, de certa maneira, o Brasil adiava um problema que teria de enfrentar em algum momento. Ou seja, quando o país, a gente espera que não demore muito, né, volte a crescer 5% ao ano, 7% ao ano, pelo menos 4% ao ano, que seria necessário enfrentar a questão da energia, da capacidade de fornecer energia para a produção industrial e para as diversas outras atividades. E, além disso, já havia, claro, anterior até a recessão, uma discussão sobre um processo de desindustrialização no Brasil. Os inúmeros problemas tributários, né, esse sistema tributário insano, a concorrência alucinante da produção chinesa. Hoje, qualquer coisa que você compra, você vai ver feito na China, né, de uma pilha até um cortador de unha e até uma máquina pesada. Quando voltarmos à normalidade do consumo, quando a indústria passar a ser mais demandada, que cenário industrial o Brasil terá? Os problemas estruturais já estão sendo enfrentados ou deverão ser enfrentados? Olha, é uma excelente pergunta, porque o que a gente vem falando aqui na CNE é que, infelizmente, não se há mais tempo para esperar as coisas acontecerem, esperar uma normalidade, esperar a recuperação, esperar a superação da pandemia para se começar a pensar nessa agenda de competitividade, para poder ter uma condições de negócios minimamente capazes de competir com o que se tem em condições no exterior. É óbvio que existem ações de curtíssimo prazo a serem tomadas para lidar com a pandemia, para poder permitir que as famílias tenham uma renda, proteger os mais vulneráveis, proteger as empresas, inclusive mais vulneráveis também, dar condições para que elas possam atravessar esse período difícil e estejam vivas, né, as empresas com seus empregos, as pessoas com as suas rendas, para poder, enfim, participar da recuperação da economia. Já no médio prazo, a gente tem que pensar em recuperar a crise anterior, que de fato, no início da pandemia, no ano passado, a gente estava começando a olhar alguma recuperação da crise anterior. Então a gente está muito, muito distante ainda do que já teve de produção industrial, do que teve de PIB, de renda para todos, que foi em 2014, depois a gente teve em 15, difícil, 16, difícil, enfim. A crise foi uma crise bastante longa. Mas não dá tempo de esperar isso tudo acontecer. Já tem que se pensar em medidas que vão ter os efeitos de longo prazo. A gente avançou muito, por exemplo, na discussão de reforma tributária, que impõe custos enormes na economia brasileira, ineficiências, uma série de custos para investir, custos para exportar, enfim, uma série de ineficiências. Já se avançou tanto numa discussão dessas, é uma coisa que já poderia estar dando efeitos, se não imediatos com relação à competitividade, mas já poderia estar trazendo investimentos que estão esperando saber o que vai acontecer com relação à tributação, poderia estar ajudando a melhorar as expectativas, sabendo que, se não agora, logo poderemos vão saber em que sistema tributário vai estar agindo. Enfim, e isso mesmo que você falou também de questão de infraestrutura, de energia. Lá em 2014, em outros momentos, começava a se esboçar uma recuperação na
na economia brasileira, a gente faz pesquisa sobre prejuízos enfrentados pela indústria, sempre começava a aparecer uma importância dos problemas de energia, algumas preocupações com esse gargalo, e são, enfim, a gente está falando aqui de investimentos, de preocupações, que são bastante longos, então precisa de um planejamento longo. Então, infelizmente, a gente não tem mais tempo de fazer as coisas a prazo. A gente tem que pensar, infelizmente, tem que pensar, fazer escolhas em tudo agora. Atacar a pandemia, resolver a pandemia, mas também preparar esse ambiente de negócios para que a recuperação não seja apenas uma retomada que se foi perdido agora na pandemia, mas o início de um novo ciclo de crescimento. Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, Marcelo. Até uma próxima, prazer. Obrigado a todos. Prazer é nosso, muito obrigado. Agora 4h27.